Meu padrasto, Ricardo, me proibiu de participar do jantar em família. Como resposta, acabei o excluindo da viagem que planejamos em família. Meu nome é Kátia e tenho 19 anos, e já estava no meu limite com o novo marido da minha mãe, Lúcia. Ele teve a audácia de me banir da comemoração de aniversário da minha mãe, alegando que tinha planejado tudo apenas para a família. Mas, para ele, família significava apenas ele, sua filha Beatriz e minha mãe, me deixando de fora, assim como meu irmão Tiago, que estava fora da cidade. Fui a única excluída desse jantar. Minha mãe se casou com esse homem tóxico quando eu tinha 14 anos. Meu pai faleceu quando eu e meu irmão éramos pequenos, com 10 e 8 anos, respectivamente. Depois disso, éramos só nós três, eu, minha mãe e meu irmão. Nós tínhamos bons momentos juntos, apesar das dificuldades financeiras, e sempre nos sentíamos amados e protegidos. Talvez minha mãe estivesse solitária, o que a levou, 6 anos depois, a cair nas garras desse homem. Essa não foi a primeira vez que Steve me tratou mal. Desde a primeira vez que minha mãe nos apresentou a ele, as coisas foram estranhas. Quando ele conheceu meu irmão, o abraçou e disse que nossa família estava completa. Para mim, ele apenas sorriu de forma indiferente, o que me fez sentir excluída desde o início. Desde então, tem sido uma batalha constante para tentar me conectar com ele. Meu irmão parecia se dar melhor com Steve, talvez porque ele logo saiu de casa após o casamento. Steve sempre teve uma implicância comigo. No começo, eu tentei ignorar, acreditando que eventualmente nos daríamos bem. No entanto, mesmo após anos, seu comportamento tóxico continuava o mesmo. Ainda estávamos nos adaptando à presença dele quando ele apresentou Emily, sua filha. Ela era mais velha que eu e meu irmão, e logo ficou claro que era uma garota mimada. Ela tratava minha mãe com muita doçura e fingida gentileza, mas a mim, tratava com total desprezo. Beatriz me tratava com total desdém, falando comigo como se eu fosse inferior a ela. Sempre que eu tentava me defender, Ricardo atacava, me dando sermões sobre a necessidade de disciplina e me acusando de ser rude. Era um duplo padrão que me deixava furiosa. Beatriz nunca fazia nada errado aos olhos dele, enquanto eu parecia estar sempre errada. A injustiça disso tudo era extremamente irritante. Além disso, Beatriz estava com inveja de mim porque eu ia muito bem academicamente, enquanto ela estava lutando para encontrar um emprego e vivia às custas do pai. Enquanto isso, meu irmão, Tiago e eu, estávamos nos virando para cuidar de nós mesmos financeiramente. Ele dava aulas particulares para crianças, e eu trabalhava em um supermercado nas minhas horas livres. Nós não queríamos sobrecarregar nossa mãe, Lúcia, com despesas extras, já que ela fazia tanto por nós. No entanto, isso criou uma dinâmica estranha em casa, onde Ricardo ficava extremamente ciumento por estarmos conseguindo avançar na vida, enquanto ele e Beatriz não faziam nada. Ele, em especial, parecia me odiar por isso, um homem invejoso. Minha mãe nunca nos negligenciou, mas sua atenção estava claramente dividida. Nós não reclamávamos, porque ela finalmente estava feliz, mas às vezes eu me sentia como uma estranha na minha própria família. Ricardo nunca se importou em me incluir em nada. Era estranho, porque ele sempre chamava Tiago de seu filho, mas nunca me apresentou como sua filha. Eu entendia que Beatriz era sua filha biológica, mas isso não significava que eu não fazia parte da família. O problema nunca foi Beatriz, era o comportamento sombrio e manipulador de Ricardo em relação a mim que realmente me incomodava. Eu também notei que Ricardo tinha alguns problemas sérios. Ele bebia excessivamente e tinha o hábito de usar substâncias ilícitas com frequência. Sinceramente, eu não entendia o que minha mãe via nele. Para mim, ele era uma bagunça completa. Quando Beatriz fez 21 anos, minha mãe pediu que ela encontrasse um emprego, pelo menos um de meio período, para não depender mais da minha mãe para suas despesas. Isso deixou Ricardo super irritado, mas ele acabou concordando, admitindo que era muito peso para minha mãe carregar sozinha. Ricardo, por sua vez, não tinha um emprego estável e vivia pulando de um trabalho para outro. Apesar disso, Beatriz e Ricardo sempre encontravam maneiras de estragar o meu dia. Qualquer coisa servia de motivo para me ridicularizarem,
meu peso, minha acne, ou até mesmo a roupa que eu usava. Você já pensou em comer menos, Kátia? Beatriz dizia com um sorriso venenoso, enquanto Ricardo complementava. Quem sabe assim você melhora essa pele, não é? Sim, Beatriz era bonita, com um corpo perfeito, enquanto eu era mais cheinha. Mas isso não lhes dava o direito de comentar ou me menosprezar. A toxicidade deles cruzava todos os limites, e parecia que qualquer oportunidade era boa para me atacar. No aniversário de 50 anos da minha mãe, decidi fazer o prato favorito dela, um bolo de chocolate que ela sempre amou. Eu queria que fosse um momento especial, mas, claro, Beatriz e Ricardo estavam presentes. Foi aí que Ricardo, sempre manipulador, fez o que sabe fazer de melhor. Ele e Beatriz organizaram um jantar surpresa para minha mãe, sem que eu soubesse de nada. Naquela noite, saí mais cedo do meu trabalho de meio período para levar minha mãe para jantar, como havíamos combinado, mas, antes que eu pudesse buscá-la, minha mãe me ligou. Kátia, por que você não vem até aqui? Estamos todos juntos, ela disse com a voz animada. Fiquei confusa, mas concordei. Quando cheguei, o ambiente estava estranho, pesado. Eu podia sentir a tensão no ar. O que aconteceu? Perguntei, mas ninguém respondeu. Todos comiam em silêncio. Algo estava errado, e eu sabia que Ricardo e Beatriz tinham algo a ver com isso. Depois de um tempo, minha mãe foi ao banheiro, e foi nesse momento que Ricardo aproveitou para descarregar toda a sua raiva em mim. Por que você está aqui? Ele perguntou com a voz cheia de desdém. Você não entende que nós queríamos ter um tempo em família? Respondi, um pouco confusa, a mamãe me pediu para vir. E, por sinal, eu sou parte da família, não sou? Ricardo riu sarcasticamente. Sim, claro, o que você faz é perceber o quão egoísta e exigente você é. Ela não pode ter uma noite tranquila? Fiquei intrigada com suas palavras. Eu não estava interrompendo nada, afinal, Beatriz também estava lá. Então, por que a raiva era direcionada a mim? Decidi me defender. Você e Beatriz são uma família para ela, mas eu, a filha biológica, não sou? Beatriz, sempre intrometida, interrompeu rapidamente. Queremos ter algum tempo de qualidade com a mamãe. Então, poderia, por favor, ir embora? Foi nesse momento que entendi por que todos pareciam tão estranhos quando cheguei. Minha mãe provavelmente brigou com Ricardo, e mesmo assim, me chamou para me incluir. Sentada ali, na beira das lágrimas, me senti humilhada e furiosa, mas me segurei. Engoli meu orgulho e saí da mesa, sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, minha mãe me perguntou por que eu tinha ido embora no meio do jantar. Eu apenas respondi que não estava me sentindo bem. A verdade é que eu queria chorar e contar tudo o que havia acontecido, mas já estava cansada de reclamar sobre Ricardo e Beatriz. Sempre que falo algo sobre eles, minha mãe briga com eles, mas, depois de um tempo, Ricardo a conquista de volta, e tudo volta ao normal. Não espero que ela se divorcie dele, embora, no fundo, talvez eu deseje isso. Mas ela precisa impor alguns limites. Dessa vez, escolhi o silêncio. Contudo, me sinto ferida, e, às vezes, sinto uma vontade enorme de fazer algo para que eles paguem por tudo. Talvez eu só queira deixar essa casa para o meu próprio bem. Estou esperando minha admissão na faculdade, e assim que conseguir, estarei longe daqui. Não sei por que estou dizendo isso, mas acho que não há nada que eu possa fazer, além de suportar. Um mês se passou rapidamente, e eu consegui uma bolsa integral para cursar medicina. Eu mal podia esperar para sair daquela casa tóxica. Tiago, meu irmão, estava em casa para uma visita, e ele e minha mãe organizaram uma pequena festa para comemorar minha conquista. Mas, como sempre, Beatriz conseguiu transformar tudo em algo sobre ela. Ela estava deprimida porque, na mesma semana, foi demitida do emprego devido a um excesso de pessoal. Todos sabíamos, no entanto, que a verdadeira razão era sua incompetência. Ricardo, é claro, tentou desviar o foco da festa, dizendo que não iriam comparecer porque Beatriz estava deprimida e ele não podia deixá-la sozinha.
Minha mãe ficou visivelmente triste com isso, mas não quis cancelar a comemoração por minha causa. Sinceramente, fiquei aliviada que eles não apareceram. Ricardo queria que minha mãe cancelasse ou, pelo menos, adiasse a festa, mas ela não cedeu. Ela apenas pediu para que Ricardo cuidasse de Beatriz, caso ela estivesse se sentindo mal, mas a comemoração seguiria de qualquer maneira. No último minuto, Ricardo mudou de ideia e disse que viria, mas Beatriz ainda estava abatida. Quando a festa começou, ambos apareceram, porém ficaram de mau humor, fazendo caretas no canto da sala. Eu não deixei que isso me abalasse e aproveitei a festa com minha mãe, meu irmão e minha tia. Minha mãe parecia dividida, pois queria incluí-los na nossa diversão, mas eles se mantiveram distantes, o que foi até melhor. Minha tia e meu irmão ficaram chateados ao ver a toxicidade deles, então contei sobre o incidente que aconteceu no aniversário da minha mãe. Eles ficaram furiosos. Foi então que meu irmão sugeriu um plano de vingança, fazer uma viagem em família para celebrar minha conquista. Minha tia, Gena, se ofereceu para cobrir minhas despesas, mas eu disse que tinha economizado dinheiro do meu trabalho de meio período e poderia arcar com os custos. Assumi a responsabilidade de planejar a viagem para Las Vegas. Seria a hora perfeita para Ricardo provar do próprio veneno e ver como é ser excluído. No dia seguinte, anunciei que estávamos levando minha mãe para uma viagem em família. Ricardo e Beatriz ficaram atordoados. O que você quer dizer com levar sua mãe para uma viagem? Nós não vamos, Ricardo perguntou. Eu respondi, não, é uma viagem em família, então você e Beatriz estão fora. Ricardo olhou para minha mãe, pedindo sua intervenção, mas dessa vez, ela ficou ao meu lado. Minha mãe o ignorou e, em vez disso, me perguntou sobre a viagem. Contei que minha tia Gena, meu irmão e eu contribuímos para essa viagem. Beatriz estava furiosa, mas não disse nada. Minha mãe, emocionada, me abraçou e perguntou onde eu consegui o dinheiro. Expliquei que havia economizado do meu salário de meio período. Com os olhos cheios de lágrimas, ela disse que estava muito orgulhosa de mim, por ter guardado da minha pequena renda e ainda estar disposta a gastar com ela para cobrir suas despesas nas férias. Ricardo e Beatriz tiveram que engolir o orgulho e forçar um sorriso diante da minha mãe. Quando ela saiu de perto, Ricardo veio até mim e perguntou por que eles foram excluídos da viagem. Eu revirei os olhos e disse, porque é uma viagem em família, lembra? Ele suspirou e continuou, você ainda está guardando rancor por causa daquele jantar? Vamos lá, Kátia, podemos começar um novo vínculo. Vamos usar essas férias para consertar o vínculo familiar. Eu o encarei e disse, é exatamente por isso que estou indo nessa viagem, para passar um tempo de qualidade com a minha família. Infelizmente, isso não inclui você e Beatriz. Ele, com uma expressão séria, perguntou o que deveria fazer para ser incluído nessa viagem. Eu respondi, nada. Não há como vocês terem um lugar nessa viagem. Percebi o desespero nos olhos de Ricardo. Ele nunca deixava minha mãe sozinha comigo ou com meu irmão. Estava claramente preocupado que nós tentássemos virar minha mãe contra ele. E, para ser honesta, ele estava certo. É exatamente isso que vou fazer. Na manhã seguinte, minha tia Gena passou por aqui e esfregou a nossa empolgação na cara de Ricardo, comentando que estávamos indo para Las Vegas. Ela até provocou, perguntando, Vegas não é o refúgio definitivo dos jogadores? Ricardo ficou pálido e apenas concordou. Gena nunca gostou dele, sempre disse que tinha um pressentimento de que Ricardo estava queimando dinheiro com o jogo, mas ele nunca admitiu. Depois que minha tia saiu, Ricardo e Beatriz começaram a fingir, como se minha tia e eu estivéssemos tentando colocar minha mãe contra ele. Minha mãe, querendo evitar um confronto, pediu para Ricardo não fazer drama sobre a viagem, mas ele já estava fora de controle. Furioso, ele saiu da sala, e Beatriz o seguiu, claramente tentando fazer com que minha mãe se sentisse culpada e cancelasse a viagem. Mas, dessa vez, minha mãe não cedeu e disse claramente que iria, com ou sem a aprovação dele. Finalmente, minha mãe começou a enxergar o verdadeiro Ricardo, e eu esperava que essa viagem fosse o despertar de que ela tanto precisava.
Ela merecia muito mais do que alguém tão tóxico e parasita quanto ele. Mesmo assim, Ricardo ainda acreditava que minha mãe voltaria atrás, mas ele estava enganado. Naquela noite, Ricardo voltou tropeçando para casa, praticamente carregado por Beatriz, completamente bêbado. Ele caiu no sofá, enquanto Beatriz, sem nem olhar para ele, jantou sozinha e depois se retirou para o quarto. O silêncio, que antes era desconfortável, sempre preenchido com sorrisos falsos e conversas superficiais, agora era um alívio. Finalmente, minha mãe conseguiu enxergar além da fachada de Ricardo, e eu pude sentir que ela estava percebendo a verdade. Na manhã da nossa viagem, houve uma discussão acalorada entre minha mãe e Ricardo, com a porta do quarto fechada. Não conseguia distinguir exatamente o que diziam, mas os gritos eram fortes e claros. Logo em seguida, Ricardo saiu furioso, nos lançando um olhar de ódio enquanto batia a porta com força. Porém, dessa vez, algo era diferente. Minha mãe estava firme em sua decisão. Ela não voltaria atrás. Antes de sairmos para o aeroporto, me certifiquei de trancar meu quarto. Não confiava em Beatriz o suficiente para deixá-la sozinha perto das minhas coisas. Durante o caminho para o aeroporto, minha mãe ainda estava ansiosa e distraída, claramente abalada pela briga. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo para esquecer Ricardo e seus hábitos de bebida, pois ele só pensava em si mesmo e em sua preciosa Beatriz. Ignoramos as mensagens de raiva que ele enviou, sabendo que ele estava apenas tentando arruinar a viagem. Minha prioridade era garantir que minha mãe tivesse uma experiência tranquila e agradável, e fiquei feliz por conseguir proporcionar isso a ela. A viagem foi incrível. Ficamos no Belágio, e tudo parecia perfeito. As montanhas iluminadas, a piscina cheia de vida, e até experimentamos o famoso buffet de Las Vegas. Mas o ponto alto foi levar minha mãe ao Museu da Máfia, algo que ela adorou. Cada momento da viagem foi além do que eu esperava, sem Ricardo, sem Beatriz, apenas nós, nos divertindo como ela merecia. Fiquei muito feliz de poder fazer isso acontecer para ela. Uma noite em Vegas, senti que era hora de desabafar. Entre lágrimas, contei para minha mãe todo o drama que Beatriz e Ricardo tinham causado. Falei sobre as ofensas, as humilhações, e como meu irmão e eu estávamos cansados de toda aquela situação. Meu irmão, já farto de tudo, disse: "Mãe, não podemos continuar vivendo assim." Minha mãe ficou chateada, prometendo que conversaria com Ricardo, mas ainda estava hesitante em terminar o relacionamento. Ela disse que eles estavam passando por dificuldades, mas que não podia simplesmente deixá-lo. Sim, claro, pensei. Eu sabia que ela ainda estava presa à ideia de salvar algo que já não existia. Agora, enquanto aguardamos ansiosamente o retorno para casa, não consigo deixar de pensar em como Ricardo e Beatriz vão reagir quando voltarmos. Tia Gena e eu garantimos que minha mãe aproveitasse ao máximo a viagem, mas o mais importante foi que ela finalmente abriu os olhos para a manipulação de Ricardo. Convencemos minha mãe a cortar o acesso dele às contas conjuntas, já que ele estava claramente esvaziando suas economias. Quando voltamos, o que encontramos foi um cenário desolador, latas de cerveja espalhadas por toda a casa. "Você está vendo isso?" perguntei para minha mãe, incrédula. Ela balançou a cabeça, já parecendo cansada antes mesmo de confrontar Ricardo. Mas a cereja no topo foi encontrar Beatriz, que deveria estar trabalhando, escondida no quarto com o namorado. Minha mãe entrou no quarto furiosa. "O que ele está fazendo aqui?" "Tire-o da minha casa." Agora, exigiu com firmeza. Beatriz, sem reação, apenas concordou enquanto o namorado saía sem dizer nada. Mais tarde, quando Ricardo finalmente apareceu, ele tentou abraçar minha mãe com aquela falsa simpatia de sempre. "Senti tanta sua falta", disse ele, tentando ignorar as latas de cerveja que minha mãe já havia visto. Ela o encarou, sem paciência. "E essas latas?" "O que aconteceu aqui?" perguntou, apontando para a bagunça. Ricardo, com seu jeito manipulador, apenas deu de ombros e disse: "Ah, foi só um descuido. Não é nada." E, sem perder tempo, poucos minutos depois, veio o pedido previsível: "Você pode me dar um pouco de dinheiro?"
tenho uma situação para resolver. Revirei os olhos e sussurrei para mim mesma, sério? De novo. Infelizmente, minha mãe ainda cedeu. Aqui, mas da próxima vez, resolve isso sem me pedir dinheiro, Ricardo, disse ela, entregando o dinheiro, embora soubéssemos que ele não mudaria. Depois que ele saiu, comecei a limpar a bagunça, enquanto Beatriz apareceu com uma expressão abatida. Deixa que eu ajudo, disse ela, finalmente quebrando o silêncio, mas sem encarar ninguém diretamente. Realmente seria bom se você ajudasse a limpar a bagunça que vocês fizeram. Na verdade, isso já deveria estar limpo, retruquei, mas Beatriz apenas suspirou e começou a trabalhar em silêncio. Enquanto tentávamos arrumar a casa, Ricardo voltou cambaleando, completamente bêbado e cheio de arrogância. Ele começou a despejar absurdos sobre mim e minha mãe, com a audácia de afirmar que ela era egoísta por não levar Beatriz na viagem. Você é indiferente a Beatriz, exclamou, como se estivesse defendendo algo nobre. E, para piorar, ainda disse que eu a odiava, e que por isso a excluí da viagem. Não, Ricardo. Eu não a levei porque ela não faz parte da minha família, respondi com firmeza. A manipulação emocional estava em seu auge. Beatriz, em lágrimas, começou a dizer que amava minha mãe mais do que sua própria mãe. Eu nunca teria te traído, te deixado sozinha, choramingava, tentando ganhar simpatia. E, como se não bastasse, tentou me culpar por não manter todos unidos. Mas, dessa vez, minha mãe não cedeu. Quando ambos começaram a me atacar, ela interveio com firmeza. Chega! Se não recuarem agora, eu mesma coloco vocês para fora. Ricardo, fora de si de raiva, quebrou um vaso no chão, numa tentativa desesperada de nos intimidar. Mas minha mãe, ao contrário de outras vezes, não se abalou. Ela ficou firme, finalmente livre das manipulações e das constantes tentativas de fazê-la se sentir culpada. Com autoridade, ela disse a Ricardo para sair da casa imediatamente. Eu estava tão orgulhosa da minha mãe. Ela finalmente encontrou a força para expulsar essas pessoas tóxicas de nossas vidas. Pela primeira vez, ela conseguia ver o padrão de comportamento. Eles sempre se faziam de vítimas e jogavam a culpa em mim. Ricardo ainda teve a ousadia de ligar de fora da casa, reclamando sobre o desrespeito e dizendo que nunca iria perdoá-la. Oh, coitado, pensei sarcasticamente. Mas minha mãe já havia decidido, era o fim. Ela ficou firme, dizendo que não os deixaria voltar, e ambos, Ricardo e Beatriz, deveriam pedir desculpas sinceras por tudo, inclusive pela morte do meu gato, Toby. Ah, eu mencionei sobre o Toby. Pobre coitado. Eu o ganhei no meu 6º aniversário, e desde que Beatriz chegou, ela implicava com ele, alegando ser alérgica e pedindo que minha mãe se livrasse dele. De jeito nenhum, eu não vou me desfazer do meu gato, respondi firmemente na época. Ricardo ficou ressentido e me acusou. Você deseja a morte de Beatriz, não é? Não tem consciência. Mas eu sabia que Beatriz não era alérgica de verdade, ela simplesmente não queria Toby por perto. Então, um dia, alguém deixou a porta aberta, e Toby foi atacado por um cachorro. Ele voltou ferido, e apesar de todos os cuidados, acabou ficando gravemente doente, e dias depois, morreu. Eu sei que foi Ricardo ou Beatriz que deixaram a porta aberta, mas naquela época, minha mãe acreditou que havia sido um simples acidente. A lembrança da morte de Toby foi o ponto de virada para minha mãe. Foi quando ela finalmente enxergou quem Ricardo realmente era, um manipulador tóxico. Eu não poderia estar mais orgulhosa dela por ter se libertado. Ricardo apareceu na vida dela quando ela estava vulnerável, fingindo ser cuidadoso tanto com ela quanto comigo. Mas, com o tempo, sua verdadeira face surgiu, controlador e abusivo. Ele a manipulava como se estivesse tocando um violino, mas felizmente, ela cortou as cordas. Demorou, mas minha mãe finalmente recuperou o controle sobre sua vida e expulsou Ricardo de casa. Além de perceber o quanto ele a manipulava emocionalmente, ela finalmente entendeu o abuso financeiro que ele vinha praticando. Mesmo com toda a ajuda que ela dava, Ricardo sempre gastava mais do que deveria, e nada parecia ser suficiente para ele. Minha mãe, enfim,
acordou para essa realidade e decidiu que era hora de se libertar de vez. Ainda fico furiosa ao lembrar de como minha mãe ignorou tantos sinais de alerta por tanto tempo. Felizmente, ela tomou a atitude certa. Após minha mãe finalmente ter expulsado Ricardo de casa, ele e Beatriz, com seus egos frágeis, se recusaram a pedir desculpas. Sinceramente, isso não foi surpresa para ninguém. Ricardo sempre se achou algum tipo de macho alfa. Ele ainda teve a coragem de ligar para minha mãe, despejando mais veneno em suas palavras. Mal sabia ele que, ao fazer isso, só estava empurrando-a ainda mais em direção ao divórcio. Nós aplaudimos a sua saída de nossas vidas para sempre, acreditando que finalmente estávamos livres de seu drama. Mas, naquela noite, tivemos uma surpresa nada agradável. 2 homens enormes apareceram na nossa porta. No começo, pensamos que fosse Ricardo voltando para causar mais problemas, mas estávamos erradas. Eles disseram, através da câmera da porta, que queriam que Ricardo pagasse o dinheiro que havia perdido em jogos de azar, e não era pouco, estávamos falando de milhares de reais. Fiquei em choque, assim como minha mãe. Ela calmamente informou que Ricardo não morava mais ali e que eles iriam se divorciar. Deixou claro que não era mais problema dela e os mandou procurar Ricardo em outro lugar. A tensão na casa estava no auge. Minha mãe verificou o telefone e recebeu outro choque. Ricardo havia esvaziado a conta bancária para financiar seu vício em jogos. Ficamos furiosas e mal conseguimos dormir aquela noite. Na manhã seguinte, minha mãe decidiu agir. Resolveu o problema com as próprias mãos. Vendeu todas as coisas de Ricardo e conseguiu recuperar parte do dinheiro perdido. Ela sabia que ele voltaria, rastejando, para pegar suas coisas, e como esperado, ele apareceu. Mas minha mãe estava pronta. Quando ele chegou, ela o informou que havia vendido todos os seus pertences. Ricardo, em um surto de raiva, lançou um discurso abusivo, a chamando de bruxa e outras ofensas. Contudo, dessa vez, minha mãe não cedeu. Ela estava preparada para enfrentá-lo e não permitiria mais que ele tivesse poder sobre sua vida. Mas aqui está o problema. Quando minha mãe contou a Ricardo que estava pedindo o divórcio, ele não demonstrou o menor remorso. Nenhum arrependimento, nada. Ficamos todos incrédulos, balançando a cabeça, mas minha mãe permaneceu firme. Finalmente, ela estava retomando o controle da própria vida, e nós a apoiávamos completamente. Foi então que minha mãe nos contou algo chocante. O amigo de Ricardo, Richard, estava envolvido em um negócio ilegal, operando uma loja de apostas no porão de sua casa. Minha mãe descobriu a verdade quando conversou com os homens que apareceram em nossa porta para cobrar a dívida de Ricardo. Foi nesse momento que ela soube que Ricardo não era apenas um apostador, ele também era sócio do negócio ilegal operado por seu amigo Richard. Além de ser sócio, ele frequentava o local com frequência, apostando grandes quantias de dinheiro. Tia Gena, ao ficar sabendo da situação, falou com uma amiga que trabalha na delegacia e denunciou a operação ilegal. Pouco tempo depois, as autoridades fizeram uma batida no local e, além das apostas, descobriram que havia dançarinas que retiravam a roupa, se é que vocês me entendem. Quando minha mãe soube da extensão do envolvimento de Ricardo em atividades tão sujas e degradantes, seu coração se partiu ainda mais. Ela não podia acreditar que ele havia caído tão fundo. Isso só reforçou a necessidade urgente de seguir adiante com o divórcio, algo que ela já sabia ser inevitável. Após essa descoberta, minha mãe não hesitou mais. Em menos de um mês, finalizou o processo de divórcio e expulsou Beatriz de casa, apesar de seus pedidos para ficar mais tempo. Agora, enquanto me preparo para ir para a faculdade, finalmente posso respirar aliviada, sabendo que minha mãe está segura e cercada de apoio. Tia Gena continua por perto, ajudando a superar os traumas deixados por Ricardo e Beatriz, que agora estão completamente fora de nossas vidas. O drama finalmente chegou ao fim, e podemos começar um novo capítulo com paz e tranquilidade. Já se passaram alguns anos desde que Ricardo e Beatriz saíram de nossas vidas, e hoje é o dia da minha formatura. A cerimônia está prestes a começar, e eu me sinto cheia de orgulho, alívio e gratidão. Penso em tudo que superamos, e no quanto minha mãe também mudou.
Ela encontrou sua força, e o mais importante, encontrou o amor novamente. Há quase 3 anos, ela está com Henrique, um homem gentil e carinhoso que a faz realmente feliz. Quando entro no auditório, vejo minha mãe e Henrique na plateia, com sorrisos radiantes. Minha mãe está deslumbrante, seus olhos brilham de orgulho. Henrique segura a mão dela com carinho, e eu sinto uma alegria imensa por saber que ela está em paz e realizada. Ao receber meu diploma, meu coração se enche de emoção. Quando a cerimônia termina, corro para abraçar minha mãe e Henrique. Ela me envolve com força, os olhos cheios de lágrimas de alegria. Eu sempre soube que você conseguiria, minha filha, diz minha mãe, emocionada. Esse momento é perfeito. Estamos juntos, felizes. Minha mãe, agora ao lado de alguém que a valoriza e a respeita, está finalmente em paz. E eu, com meu diploma nas mãos, me sinto pronta para enfrentar o futuro com confiança e esperança. O que achou da história de hoje? Compartilhe conosco nos comentários. E, claro, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!